Oi pessoal, eu me chamo Rose e sejam bem-vindos ao canal By Rose Crochete. Na aula de hoje, vamos estar confeccionando o pé do vaso com encaixe do nosso jogo de banheiro Encanto. Ele é uma peça muito fácil e muito rápida de ser feito. Eu utilizei as cores cru, amarelo, verde gramado e raio de sol. A aula da flor e da folha já está disponível aqui no canal, eu vou estar deixando na descrição. E se você gosta desse tipo de conteúdo que é passo a passo e peças em crochê, eu convido você a estar se inscrevendo aqui no canal. A minha peça sem as aplicações ficou pesando apenas 280 gramas. Com as aplicações, 326 gramas. Ficou medindo 54 de comprimento por 49 de largura. Para aumentar o comprimento, basta estar aumentando a quantidade de correntinhas. Eu espero que vocês gostem e vamos para a nossa aula. Vamos estar iniciando a nossa aula com o barbante da cor crua. Vou dar a minha laçada inicial e vou começar fazendo um cordão de correntinha de um total de 30 correntinhas. Faço 1, 2, 3, 4, 5, vou fazer as minhas 30 correntinhas. Feitas as minhas 30 correntinhas, eu laço meu fio, ponto 1, 2, 3, na minha quarta correntinha, eu venho e faço um ponto alto, pegando apenas uma alcinha. Na próxima correntinha, um ponto alto. Na próxima correntinha, um ponto alto, sempre pegando na alcinha de trás. Eu vou fazer ponto alto em cada correntinha, até chegar na minha última corrente. Já fiz os meus pontos altos. Aqui na minha última correntinha eu já fiz um ponto alto. Eu vou vir no mesmo lugar e eu vou estar fazendo mais 5 pontos altos. Contando com o que eu já fiz, eu vou ficar com um total de 6 pontos altos aqui na minha curva. Essa aqui já é a curva da minha peça. Como a nossa peça é o encaixe do vaso, então nós só fazemos uma curva. Eu vou confirmar. Tenho 6. Eu venho aqui, ó, na primeira correntinha, eu já vou trabalhar por cima desse fio aqui já pra ir arrematando. Então, eu venho aqui, ó, pegando uma alcinha que ficou, faço um ponto alto da minha lateral. Venho na próxima, um ponto alto. Já estou trabalhando, eu sempre dou uma puxadinha nesse nó, porque esconde melhor o meu nó inicial. E eu venho em cada correntinha, eu faço um ponto alto até chegar no meu último ponto alto. Fiz os meus pontos altos, cheguei aqui, ó, onde tem aquelas correntinhas que eu virei. Eu vou vir aqui nessa primeira correntinha e vou fazer um ponto alto. Vai ficar na mesma direção daquelas correntinhas iniciais. Pessoal, a minha peça, todo o meu jogo, eu fiz pegando na alcinha de trás. Então, essa peça não vai dar pra fazer carreiras de vai e volta. Então, a cada carreira, eu vou ter que cortar o fio. Mas, se você não fez pegando na alcinha de trás, você pode estar fazendo carreira de vai e volta e sempre vai ser aumento sobre aumento. Então, eu venho aqui, faço uma corrente, corto meu fio e eu vou mostrar a vocês como é que eu faço pra facilitar o meu arremate, ó. Eu venho aqui, ó, pegando na alcinha de trás, eu puxo esse fio e dou uma puxadinha. Venho na próxima e puxo novamente. E eu vou puxando esse fio pra estar escondendo, ó. Sempre eu faço pegando na alcinha de trás, que é onde eu vou trabalhar a próxima carreira, ó. Eu puxo pra frente e puxo pra trás, sempre no próximo ponto, ó. Tá vendo? E eu faço isso por toda... enquanto tiver o barbante, tá? Ó, aqui ele já não solta mais. Depois que vier com a próxima carreira passando por cima, aqui ele não vai soltar mais. Então, eu vou amarrar o meu fio novamente aqui, ó. Aqui é onde tem a altura do meu ponto alto, tá vendo? Aqui é o meu segundo ponto alto. Eu não vou amarrar com o ponto baixo, pra não ficar muito grosso, tá? Então, aqui... eu amarro com um nozinho, introduzo, onde eu amarrei, eu vou puxar esse fiozinho pra cá, porque eu quero trabalhar sobre ele já pra facilitar o meu arremate. E aqui eu vou fazer apenas 2 correntinhas.
tá? Meu ponto alto aqui nesses cantos, ele vai ser apenas de 2 correntinhas. Se seu ponto ele é bem alto, você pode fazer 3. Então, aqui, ó, eu venho pegando na alcinha de trás, vou trabalhar por cima do meu fio, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Sempre pegando na alcinha de trás, tá? Lembrando que se você fez sem pegar na alcinha de trás, você pode estar fazendo carreiras de vai e volta. Então, eu vou fazer assim, ó. Ponto alto sobre ponto alto, até chegar no primeiro ponto alto daqui dos 6 da minha curva, ó. Aqui eu tenho a minha curva, que é os meus 6 pontos altos, então, quando chegar aqui, eu volto para explicar a vocês. Fiz toda a minha lateral, cheguei aqui no primeiro ponto alto da minha curva. Eu venho no primeiro ponto alto e faço 2 pontos altos no mesmo lugar. Lembrando que eu estou pegando sempre na alcinha de trás. Venho no próximo ponto, 2 pontos altos juntos. Eles ficam colocados no mesmo lugar, ó. No próximo, 2 pontos altos juntos. No próximo, 2 pontos altos juntos. Eu vou fazer isso em todos os meus 6 pontos altos aqui da minha curva. Aqui nessa curva eu tinha 6 pontos altos, agora nós vamos ficar com 12. Já fiz os meus 6 aumentos, lembrem de sempre confirmar. Eu venho aqui no primeiro pontinho da minha lateral e faço um ponto alto sozinho. Venho no próximo ponto, um ponto alto sozinho. E eu vou fazer assim por toda a lateral. Nossa lateral, ela não tem alteração. Os aumentos são apenas na curva. Então, vou fazer assim, ó, ponto alto sobre ponto alto, pegando na alcinha de trás, até chegar aqui no meu último ponto alto. Nós já chegamos naquela parte onde temos aqui, ó, o fiozinho do nosso arremate. Então, a gente vem, a gente pega, ó, vai pegar o da alcinha e o do nosso arremate, tá? Então, aqui o nosso fio já vai ficar bem seguro, ó. A gente vai pegar na alcinha de trás, mas vai ficar preso o da alcinha e o arremate. Aqui ele não vai soltar mais. Depois disso, já pode estar cortando o fio que não solta. Cheguei aqui no meu último, eu faço um ponto alto. Como eu já expliquei, nós vamos cortar o fio a cada carreira, então eu faço mais uma corrente, corto o meu fio e faço a mesma coisa. Eu não vou fazer isso em todas as vezes que eu cortar o fio mostrando a vocês. Eu vou fazer em todos, mas eu não vou mostrar fazendo para que o vídeo não fique muito longo, ó. Em cada correntinha, pegando apenas a alcinha de trás, ó. Eu puxo pra frente, vou no próximo, puxo pra trás e vou fazendo isso por várias vezes, ó. Tá vendo? Só pegando na alcinha da frente. Na de trás, quer dizer, no pontinho da frente, sendo na alcinha de trás, que é onde a gente vai trabalhar a próxima carreira, tá? Toda vez que eu cortar o fio, eu vou fazer isso. Eu sempre deixo a última vez pra trás, que é o lado avesso da minha peça. Volto aqui, ó, essa parte aqui, esse fiozinho aqui, que foi o da carreira, que eu já passei por cima, que eu já posso estar cortando. Depois eu passo só um pinguinho de cola aqui, porque eu gosto de fazer isso mesmo, mas é opcional, tá? Venho aqui, ó, onde eu tenho as minhas 2 correntinhas, que é a altura do meu ponto alto, venho na minha segunda corrente, e aqui eu vou dar um nó. Se você preferir um ponto baixo, pode estar dando, mas como essa peça ela é mais fechada, eu quero deixar o nó porque fica menos grosso. Faço uma corrente e mais uma para a altura do meu ponto alto. Venho aqui, ó, trabalhando por cima do meu fio já, pegando na alcinha de trás, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. E vou fazer assim, ponto alto sobre ponto alto, pegando na alcinha de trás, tá? Vou fazer assim por toda a lateral. A lateral, ela é bem fácil. A alteração, por enquanto, é apenas na curva, que é os nossos aumentos. Então, vou fazer assim, até chegar aqui, ó,
No primeiro, aumento, que é onde a gente tem 2 pontos altos. Então, quando chegar aqui, eu volto para explicar a vocês. Já cheguei aqui na minha curva, onde eu tenho os meus 2 pontos altos juntos. Eu venho no primeiro ponto alto, pegando na alcinha de trás, eu faço um ponto alto. Venho no próximo, faço 2 pontos altos juntos. Venho no próximo aumento, ó, aqui eu tenho mais 2 pontos altos juntos. No primeiro, um ponto alto sozinho. No próximo, 2 juntos. Então, essa vai ser a sequência. Cheguei no meu terceiro aumento. No primeiro, um ponto alto só. No próximo, 2 pontos altos juntos. Eu vou fazer assim sobre os meus 6 aumentos, sempre fazendo um ponto alto só, 2 pontos altos juntos. Já fiz os meus 6 aumentos, tá? Nós sempre vamos ficar com 6 aumentos. Cheguei aqui na minha lateral, aqui eu não tenho mais aumentos, então aqui, pegando na alcinha de trás, é ponto alto sobre ponto alto por toda a lateral. Vou fazer assim, ponto alto sobre ponto alto, pegando na alcinha de trás, até chegar no meu último ponto alto. Cheguei aqui no meu último ponto alto, aqui eu faço um ponto alto, uma corrente e corto o meu fio. Eu não vou mostrar a vocês como é que eu embuto, porque vocês já entenderam, né? Vai passar aqui dentro dos pontos altos, ó. Até embutir por várias vezes, daqui a pouco eu vou embutir antes de finalizar minha carreira. Novamente, eu venho aqui do lado direito, na minha segunda correntinha. E eu vou fazer sempre da mesma forma, tá? Dou um nozinho. Seguro aqui, introduzo. Peraí que pegou um fiozinho extra que não é do meu barbante. Pronto. Faço uma corrente e mais uma para ver o meu ponto alto. Venho no próximo ponto, sempre pegando na alcinha de trás e vou fazendo ponto alto sobre ponto alto. A lateral, acredito que vocês já entenderam, né? Não é difícil. Vou fazer assim até chegar aqui, ó. Notem que aqui, nessa primeira parte, né, nós vamos caminhando, nossos aumentos vão sempre ficando mais pra frente. Sendo que nossa curva, ela começa aqui, ó, na direção desse primeiro ponto alto dos 6. Então, nossa curva, ela começa mais pra cá. Mas nessa parte dos aumentos, a gente tem que levar em consideração onde a gente tem 2 pontos altos juntos, tá? Então, eu vou voltar pra explicar a vocês quando chegar aqui, ó, no primeiro bloquinho de 2 pontos altos juntos, que é onde tem os nossos aumentos. Já cheguei onde tem o meu primeiro aumento e vamos fazer igual na carreira anterior. Aqui eu tenho 2 pontos altos juntos. No primeiro, um ponto alto sozinho. No segundo, vai ser o meu aumento. Eu faço 2 pontos altos no mesmo lugar. Vejam só. Cheguei aqui, ó, tem um ponto alto sozinho. Faço mais um ponto alto sozinho. Aqui eu cheguei no meu bloquinho. Então, no primeiro, um ponto alto sozinho. No segundo, 2 pontos altos juntos. Então, notem que na carreira anterior, a gente fez um ponto alto sozinho, 2 juntos. Um ponto alto sozinho, 2 juntos. Agora, já aumentou. Nós temos 2 pontos altos juntos, 2 pontos altos sozinhos. Então, a cada carreira, a gente vai fazer um aumento e sempre vai aumentando esses pontos altos aqui. Nessa, temos 2 pontos sozinhos, na próxima, vamos ter 3 e assim sucessivamente. Cheguei aqui, ó, um ponto alto sozinho, que foi o meu da carreira anterior, e já cheguei no meu aumento. No aumento, a gente faz ponto alto no primeiro, e no segundo ponto de aumento, a gente faz 2 juntos. É sempre em cima do segundo ponto do aumento. Cheguei aqui, ó, ponto alto sozinho, faço um ponto alto só. Cheguei no aumento, no primeiro um ponto alto, no segundo ponto do aumento, 2 juntos. Nessa carreira vai ser 2 pontos altos só, no próximo 2 juntos, 2 pontos altos só, 2 juntos.
Já fiz um sozinho. Meu segundo ponto sozinho. E no próximo já faço 2 juntos. E nós sempre vamos ficar com 6 aumentos, ó. Sempre vai ser 6, assim, ó, de 2 juntinhos. Chegar aqui no próximo, ó. Um ponto alto só. Um ponto alto sozinho. No próximo, um aumento. Nós não temos mais aumentos, ó. Quando chegar aqui, a gente já nota claramente que não tem mais ponto junto. Então, aqui eu volto a fazer a minha lateral, que é apenas ponto alto sobre ponto alto, sem nenhum aumento. Eu vou fazer assim até chegar no meu último ponto alto. Já fiz a minha lateral, cheguei aqui, ó, onde eu tenho o meu nó, sempre é um pouquinho mais apertado, mas dá pra fazer. Fiz o meu último ponto alto, uma corrente. E novamente corto o meu fio. E antes de finalizar aqui, eu vou embutir daquela mesma forma que eu já expliquei. Vou vir aqui do outro lado, onde tem minhas 2 correntinhas, venho na segunda. E aqui eu vou fazer igual estávamos fazendo. Vou estar dando o meu nó. Puxar pra cá o meu fio para eu trabalhar sobre ele. Introduzo, puxo o meu fio, faço minha primeira correntinha. E mais uma para o meu ponto alto. E volto a fazer aqui. Pegou 2 perninhas. Pronto, volto a fazer ponto alto sobre ponto alto. Até chegar lá na minha curva novamente, ó. Aqui sempre vai ser ponto alto sobre ponto alto, ó. E notem que o nosso canto fica bem retinho. Porque eu estou fazendo 2 correntinhas. Quando eu faço 3, o meu ponto ele sobra muito. Mas você pode estar fazendo se o seu ponto for muito grande. Eu vou estar fazendo até chegar aqui, ó, no meu primeiro aumento, que é onde a gente tem 2 pontos altos juntos. E eu vou explicar mais uma vez a vocês e vou dizer por quantas carreiras nós vamos fazer para voltar e fazer o nosso encaixe. Cheguei aqui no meu primeiro aumento. No primeiro ponto alto, eu faço um ponto alto sozinho. E no segundo ponto do aumento, eu faço 2 juntos. Lembram que aqui nós fizemos 2 pontos altos sozinhos? Nessa próxima carreira agora, nós vamos ter 3. Então, ó, um ponto alto sozinho. No próximo ponto, mais um ponto alto sozinho. No próximo ponto, ó, já chegamos aqui, ó, onde a gente tem 2. Então, já cheguei no primeiro, é ponto alto sozinho. Completei os meus 3 pontos altos só. Aqui, ó, já está em cima do meu segundo ponto alto de aumento, que é onde eu faço 2 juntos. Então, já fiz 3 pontos só. E no outro, 2 juntos. Aí, agora eu repito mais 3 pontos altos sozinho, um em cada ponto, ó. Um ponto alto sozinho. No próximo, mais um ponto alto sozinho. No próximo, outro ponto alto sozinho. Chegamos aqui, ó, no segundo pontinho de aumento. Aqui eu faço 2 pontos altos juntos. E essa é a sequência. Acredito que vocês já entenderam, né, como é que funcionam os nossos aumentos. Essa vai ser a sequência da nossa base. Aqui eu vou fazer a minha peça para o meu encaixe com 7 carreiras. Então, quando chegar aqui na 7ª carreira, não cortem o fio, tá? Não cortem o fio no final aqui. Vocês vão fazer toda a volta da 7ª carreira. E quando chegar aqui no final, não cortem. A gente sempre tá cortando, mas dessa vez não cortem, porque nós já vamos fazer o nosso encaixe, tá bem? Eu gosto do meu encaixe de 18 a 20 centímetros. Se você gostar menor, você pode estar fazendo no final da 6ª carreira, não tem problema. Lembrando que se você fez no final da 6ª carreira, após o encaixe, você vai ficar com 2 carreiras, porque o meu vai ficar com apenas uma, você vai acrescentar mais uma para ficar o mesmo tamanho da base. Então, vou fazer até ter 7 carreiras e volto com vocês. Já fiz as minhas 7 carreiras, da forma que eu expliquei, ó, como minha peça está. Está bem retinha e aqui no meu encaixe também. Eu vou medir para vocês, ó. Está com praticamente 20 centímetros, tá? Que é o tamanho máximo que o meu encaixe pode ficar. Então, aqui eu fiz o meu último ponto alto. E eu vou estar agora fazendo o meu encaixe desse lado, por isso que eu disse que não era para cortar. Então, eu vou começar a fazer um cordão de correntinhas. 1,
2, 3, 4, 5. Eu vou fazer um total de 21 correntinhas e volto. Já fiz aqui as minhas 21 correntinhas. Essa primeira que fizemos aqui, ela conta. Então, agora, nós vamos fazer assim. Nós vamos cortar o nosso fio. E vamos estar puxando, ó. E aqui nessa última correntinha, a gente dá uma puxadinha. Então, a nossa 21 correntinhas, ela vai virar um nó. Então, no total aqui, ficamos com 20, tá? Porque a nossa última correntinha, ela vai virar um nó. Eu venho aqui do outro lado, na minha segunda correntinha, e eu vou amarrar da mesma forma que estávamos amarrando, só que dessa vez, eu vou apontar pra dentro, ó. Pra direção do meu encaixe, não vou apontar pra cima. Vou apontar aqui, ó, pra dentro do meu encaixe, ó, pra que fique assim, tá? Eu venho aqui, laço e puxo. Essa correntinha no meu ponto, ela já vale. Então, vou fazer aqui 2, 3, 4. Eu vou fazer aqui 19 correntinhas e volto para explicar a forma que nós vamos virar. Pronto, já fiz 19 correntinhas, mas desse lado aqui nós temos 20 correntinhas. Então, nós precisamos desse lado aqui ter 20 pontos altos também. Então, eu fiz 19 e vou fazer agora minhas correntinhas para virar. Então, seguro aqui onde eu fiz, ó. Vou fazer 1, 2, 3 correntes, laço, volto na quarta, que é onde eu estou segurando, pego uma alcinha e faço um ponto alto. Então, aqui, essas correntinhas vai ser a minha... meu ponto alto de número 20, tá? Então, nós vamos ficar com 20 pontos altos igual esse lado, tá? Se você quiser fazer um encaixe maior, só é fazer mais pontos altos. Se quiser menor, faz menos, tá? Lembrando que a mesma quantidade que você fizer de pontos altos nesse encaixe, tem que fazer do outro lado também, para que o encaixe fique sempre do mesmo tamanho. E a sequência dessa carreira vai ser igual. Ela não vai ter alteração. A diferença é que nós fizemos o encaixe, mas em cada correntinha, ó, é um ponto alto, ó. Em cada corrente, um ponto alto. O aumento é só lá na curva. Eu vou fazer assim até chegar aqui, ó, onde eu amarrei, para explicar a vocês. Cheguei aqui, ó, naquela primeira correntinha que fizemos, então, eu venho dentro dela, faço um ponto alto, ó. Eu venho aqui, ó, no mesmo lugar que eu prendi, ó, nesse primeiro ponto alto, ele fica um pouquinho mais apertado, ó. Eu venho aqui e faço um ponto alto, ó. Tem que ter um ponto alto em cima do primeiro. E aqui eu volto a pegar na alcinha de trás e fazer ponto alto sobre ponto alto, pegando na alcinha de trás, igual estávamos fazendo, para seguir a mesma sequência, tá? Vejam só. E já ficamos com o nosso encaixe. E aqui eu vou fazer da mesma forma, ponto alto sobre ponto alto, e aqui, ó, onde eu tenho 2 pontos altos juntos, vamos fazer o nosso aumento sempre no segundo. Quando chegar aqui do outro lado, sempre pegando na alcinha de trás, ponto alto sobre ponto alto, e aqui no encaixe, para cada correntinha, pegando na alcinha de trás, a gente vai fazer um ponto alto. Quando chegar aqui, eu vou cortar, fazer mais uma correntinha, cortar o meu fio, e eu já volto para fazer a carreira de ponto puff com vocês. Prontinho, já fiz a forma que eu expliquei. O meu fiozinho aqui eu já embotei para facilitar o meu arremate. Agora, eu vou vir com o meu barbante na cor amarelo e vou estar dando a minha laçada inicial. Eu venho aqui. Ó, aqui eu tenho aquelas 3 correntinhas que eu virei, eu venho na primeira aqui, ó. Na terceira, contando de baixo pra cima. E aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Ó, eu não fiz ele apertado. Pra mim é um pouco difícil, às vezes, fazer frouxo, porque o meu ponto, ele não é muito folgado. Eu venho aqui e faço mais uma corrente. Eu laço, eu vou vir dentro desse ponto alto aqui, ou dentro do ponto baixo. Venho dentro dele, puxo uma vez, deixo na agulha. Laço novamente, venho pra dentro do ponto baixo, puxo novamente, fiz a minha segunda laçada. Laço novamente, venho dentro do ponto baixo, esse terceiro é mais apertadinho. Eu puxo, ó, fiz a minha terceira laçada. Eu venho aqui, ó, eu pulo um pontinho da base, venho no segundo, introduzo sem laçar, puxo o meu fio, laço
E venho aqui, ó, passando por dentro de todos os pontinhos, ó. Faço uma correntinha para fechar o meu ponto puff e faço 2 de separação. No total, 3 correntes com a de fechamento. Laço, agora eu vou trabalhar aqui, ó, por baixo desse ponto baixo que fizemos, ó. Eu venho aqui por baixo, laço uma vez e alongo, laço novamente, passo por baixo, puxo, alongo, laço pela terceira vez, puxo lá atrás e alongo. Já fiquei com 3 laçadas. Pulo um pontinho da base, venho no segundo, puxo o meu fio lá de trás, ó. Puxo novamente e aqui eu tiro tudo de uma vez, ó. Faço uma corrente para fechar e 2 de separação. Laço, venho aqui, ó, pegando nesse ponto baixo, ó. Tá vendo? Aqui, ó. A gente introduz aqui por baixo, ó. Laço uma vez. Laço a segunda vez. E laço a terceira vez. Pula um ponto da base, venho no próximo. Introduz, puxa o fio, alonga um pouquinho, laça novamente e tira, passando por dentro de tudo. Essa correntinha ficou mais apertadinha, fica mais difícil de passar. Aqui tem o pontinho mais folgadinho, é até mais fácil. Uma corrente, ó, essa aqui ficou faltando um fiozinho. Deixa eu puxar esse fiozinho que ficou, pronto. Faço minha correntinha de fechamento e 2 de separação. Laço e faço a mesma coisa, ó. Por baixo do ponto baixo aqui, laço uma vez, laço a segunda vez, laço a terceira vez. Pula um ponto da base, vem no próximo, introduz, puxa e tira todo de uma vez. Faz uma correntinha para fechar, 2 de separação, tá? E fica assim. Vou fazer mais uma vez. Laço, ó, venho por baixo aqui, ó, do ponto baixo, ó. Laço uma vez. Laço outra vez e puxo, laço. A gente vai fazer como se fosse um ponto alto, só que a gente não finaliza, a gente só laça. Fiz as 3 laçadas, pula um ponto da base, vem no segundo, ó. Puxa lá atrás o fio. Puxa novamente e faz um ponto baixo, tirando tudo. Uma corrente para fechar, 2 de separação. Vejam só. E assim nós vamos fazer por toda a nossa carreira. Aqui na cor vai ser da mesma forma, tá? Até chegar aqui, ó, no último ponto alto, tá? Se precisar por alguma vez pular 2 pontos, não tem problema, mas se precisar eu vou dizer a vocês, tá bom? Então, vou fazer assim por toda a minha carreira e volto. Cheguei aqui no final da minha carreira, nesse espacinho aqui eu pulei 2 pontos de base, no meu último eu vou pular apenas um. Agora, eu vou fazer o meu último ponto puff. Laço uma vez. Laço 2 vezes. E laço a terceira vez. Pulo um ponto de base, venho no meu último ponto. Puxo o meu fio. Dou uma alongadinha. Laço e tiro tudo de uma vez. Ficando assim, ó. Aqui eu faço mais uma correntinha para fechar. Aqui eu já posso estar cortando o meu fio. E dou uma puxadinha. Desse lado aqui, ó, vocês vão ver que é ainda mais fácil. Ó, aqui eu tenho o meu pontinho e eu vou seguir, ó, na mesma reta. Ó, ele vai dar aqui, ó, no meu pontinho de aumento, tá? Deu mesmo onde eu tenho o meu aumento. Então, aqui vai ser a minha curva, ó, onde tem os meus marcadores. Aqui começa e lá no meu outro marcador termina. Agora, nós vamos voltar a trabalhar com o nosso barbante na cor crua. Ó, eu vou vir aqui. Aqui nós temos aquela correntinha que fizemos, ó, no início. Tá vendo? Então, eu venho aqui. E vou estar amarrando, eu vou prender aqui, ó, melhor aqui, mesmo em cima do puff, para ficar mais retinho.
Vai ficar mais reto minha carreira. Aqui eu amarro, introduzo a minha agulha e puxo. Faço uma corrente e mais uma. Fiquei com duas para a altura do meu ponto alto. Laço, eu venho aqui, ó, nesse próximo espacinho, e aqui eu coloco 2 pontos altos. Venho no próximo espacinho, 2 pontos altos. Venho no próximo espacinho de corrente, 2 pontos altos. Essa vai ser a sequência da nossa lateral. Em cada espacinho aqui das nossas correntinhas, 2 pontos altos, até chegar aqui na direção desse marcador. Cheguei aqui no meu marcador e esse espacinho, ó, ele está bem em cima do meu marcador. Então, aqui eu começo a fazer os meus aumentos. Então, vendo esse espacinho, e faço 3 pontos altos dentro dele. Fiz 3 pontos altos, venho no próximo espacinho, faço 2. Nós vamos intercalar os aumentos. No próximo, 3 pontos altos. No próximo, faço 2. No próximo, 3. Então, essa vai ser a sequência da nossa curva. Em um espaço, 2, no outro 3, no outro 2, no outro 3, ó. Vai ficando assim, ó. Por toda a nossa curva, nós vamos fazer assim, até chegar na direção desse outro marcador. Cheguei aqui, ó, no espacinho que está, ó, na direção do meu marcador. Aqui eu coloquei 3 pontos altos, pela sequência que era para colocar um bloquinho de 2. Mas eu vou colocar novamente um bloquinho de 3 pontos altos. Porque agora nós vamos começar a fazer a nossa lateral, então não vai ter mais aumentos. Então, eu fiquei com 2 bloquinhos de 3 pontos altos juntos, mas esse não tem problema. Agora, cheguei aqui na minha lateral e eu volto a fazer dentro de cada espacinho 2 pontos altos por toda a lateral. A gente vai fazer igual do outro lado, ó. Dentro de cada espaço, 2 pontos altos. Eu vou fazer assim até chegar no meu último espacinho. Pronto, já fiz da forma que eu expliquei. E como lá do outro lado, eu vou fazer um ponto alto aqui, ó, nesse cantinho, tá? Ó. Aqui eu fiz também, ó, antes de ir pro espacinho, eu fiz um ponto alto aqui. Então, aqui também nós vamos fazer. Agora, eu faço uma corrente e aqui eu corto o meu fio, igual estávamos fazendo na nossa base. Antes de finalizar essa carreira, eu vou esconder aqui, igual eu mostrei a vocês. E agora, nós vamos fazer mais uma carreira na cor crua. Então, eu vou vir aqui, em cima da minha segunda correntinha. Vou estar amarrando o meu fio. Introduzo a minha agulha e vou fazer a mesma coisa que estávamos fazendo. Uma correntinha, mais uma, que é a altura do meu ponto alto, laço, e vou fazer o que eu estava fazendo aqui na base, pegar na alcinha de trás. E vou fazer ponto alto sobre ponto alto. Igual estávamos fazendo aqui. Nossa lateral, ela não vai mudar. O que vai mudar é apenas a nossa curva, porque a nossa curva, ela precisa de aumentos. Então, quando chegar na curva, eu vou explicar a vocês como é que nós vamos fazer. Então, eu vou fazer até chegar aqui, ó, no meu marcador, nessa direção aqui dos marcadores, porque agora nós não vamos usar a referência do marcador, mas sim a referência desses aumentos aqui, ó, dessa carreira, tá? Nós vamos colocar aumentos na direção desses aumentos aqui, tá bom? Não vai ser na direção do marcador. Nós vamos precisar ter 6 aumentos igual tínhamos aqui. Então, a nossa referência vai ser
os nossos aumentos. Então, vou fazer quando estiver chegando aqui, ó. Vocês vão observar para a carreira que antecede o puff, tá? Aqui, ó, começa a minha curva, mas como o nosso pontinho ele vai caminhando, então, o nosso aumento aqui, ele começa aqui, tá? Então, quando chegar aqui, ó, na direção desse pontinho de aumento, vocês vão procurar o de vocês, ó. Aqui é tudo ponto alto sozinho. Chegar aqui na direção desse pontinho, eu volto para explicar a vocês. Cheguei aqui, ó, já está na direção do meu aumento. Aqui, ó, basta até você colocar a agulha, ó. Está na direção do meu aumento. Então, venho aqui e coloco 2 pontos altos juntos. Esse foi o meu primeiro aumento. Agora, eu vou começar a fazer pontos altos sozinhos, um em cada ponto, até chegar na direção do meu próximo aumento. Ó, tô colocando ponto alto sobre ponto alto, ó, o meu próximo aumento ele está aqui. Vai dar aproximadamente 9 pontos altos ou 10, então eu vou fazendo aqui até chegar próximo do meu aumento e volto para dizer quantos pontos eu fiz sozinhos. Fiz 9 pontos altos sozinhos, ó. Aí, aqui, ó, já está na direção do meu segundo pontinho. Aqui eu tenho o meu primeiro ponto, aqui é o meu aumento, é o segundo ponto, ó. Está na mesma direção. Aqui eu coloco 2 pontos altos juntos. Então, vou seguir essa sequência, tá? Colocando 9 pontos altos sozinhos, ó, fiz 2, agora eu volto a fazer um ponto sozinho para cada pontinho, até ter 9 pontos altos. Quando eu fizer 9 pontos altos, aí eu olho novamente para a carreira que eu estou me baseando, para ver se já está na direção do meu pontinho de aumento. Eu vou fazendo assim, até fazer os meus 6 aumentos. Ó, já fiz aqui, ó, 3, 6, 7, 8 e 9. Vou confirmar, ó. 3, 6, 9. Ó, agora, ó, bateu certinho, ó. Aqui está o meu aumento, ó. Vejam só, quando eu colocar a minha agulha, tá na mesma direção. Então, aqui eu coloco 2 pontos altos juntos. E assim, eu vou fazendo até ter um total de 6 aumentos, tá? O último aumento, ele vai ficar na direção desse marcador, tá? Que é onde exatamente está o meu último aumento, ó. Está aqui nesse marcador. Então, o meu último aumento vai ficar nessa direção aqui. Eu vou fazer assim, até chegar no meu último marcador e volto. Fiz os meus aumentos, cheguei aqui, ó, para fazer o meu último aumento. Aqui eu fiz 9 pontos altos sozinhos. Mas vejam que aqui, ó, para ficar na direção do meu marcador, eu preciso fazer mais uma. Então, eu fiquei com 10 pontos altos sozinhos. Nos outros, bateu sempre 9, mas não tem problema se der 10, vai depender da quantidade de carreiras aqui da base que você fez. Se você fez mais ou menos carreiras, essa quantidade de pontos que eu pulei pode variar. Mas o que importa é você se basear na direção desse aumento aqui, que vai dar certo, porque vai bater os 6 aumentos certinho. Então, eu venho aqui, ó, na direção do meu marcador, e aqui eu coloco 2 pontos altos juntos, que é o meu último aumento, ó. E aqui na lateral, eu vou a fazer ponto alto sobre ponto alto. Por toda a lateral, não tem mais aumento, é só ponto sobre ponto, tá? Os aumentos são apenas na curva. Então, vou fazer assim, ponto sobre ponto, até chegar aqui, ó, no meu último pontinho. E vou fazer da mesma forma, faço o meu último ponto alto, uma corrente, corto o meu fio e eu volto para fazer a carreira verde, que vai servir de base para as tulipas. Agora, vamos estar fazendo a nossa carreira verde. Eu vou vir aqui na segunda correntinha, que é a altura do meu ponto alto. E aqui, eu vou estar amarrando o meu fio verde. Introduzo a minha agulha, puxo e faço uma correntinha. Faço mais uma correntinha para a altura do meu ponto alto e faço uma corrente de separação. Então, aqui eu fiquei com um ponto alto, que é as minhas 2 correntes, e uma correntinha de separação. Se você está fazendo seu canto com 3 correntinhas, você vai ficar com 4. Laço meu fio, eu pulo um pontinho de base, tá? Apenas aqui nos cantos a gente vai pular um. Venho no segundo, faço um ponto alto,
2 correntes de separação, laço, volto no mesmo lugar e faço um ponto alto. Eu fiz um ponto V, tá? Aqui nos cantos, a gente precisa de um ponto alto para na hora que a gente vir com o nosso acabamento ficar reto. Laço, sem correntinha nenhuma, eu pulo 2 pontos de base, venho no terceiro, faço um ponto alto, 2 correntes de separação, laço, volto no mesmo lugar, faço mais um ponto alto, ficando com um V. Sem correntinha de separação, pulo 2 pontos da base, venho no terceiro, faço um ponto alto, 2 correntes de separação, laço, venho no mesmo lugar, um ponto alto. Sem correntinha, pulo 2 pontos, no terceiro, um ponto alto, 2 correntes, laço, no mesmo lugar, mais um ponto alto. Ficando com pontos V, tá vendo? Essa vai ser a sequência por toda a nossa carreira, na curva também. Quando chegar aqui no canto, eu volto para explicar, porque nós vamos precisar ter um ponto alto também aqui no cantinho. Então, vou fazer dessa forma, tá? Fazendo os meus pontos V e volto para explicar a vocês o fechamento. Fiz da forma que eu expliquei, e aqui me sobrou 2 pontinhos para pular. Do outro lado eu pulei um, e aqui me sobrou 2, não tem problema. Eu faço uma corrente, venho aqui no meu último pontinho, que é onde está o meu nó, e aqui eu faço um ponto alto. Faço mais uma correntinha, e aqui eu posso estar cortando o meu fio. Depois, eu vou estar passando por dentro dos pontinhos, igual eu fiz nas outras carreiras, para estar arrematando. Agora, nós vamos vir com a mescla da cor da nossa tulipa, tá? Vejam só que minha peça está bem retinha, ó, não está emborcando nada. Venho agora com minha cor amarelo a raio de sol. Eu vou amarrar aqui, ó. Eu vou vir aqui, na segunda correntinha, tá? Que é a altura do meu ponto alto. Vou diminuir o meu fio, para não desperdiçar muito o mesclado. Fiz o meu nozinho, eu introduzo e puxo o meu fio, faço uma correntinha, faço mais uma, que é a altura do meu ponto alto, vou fazer a mesma coisa. E uma de separação, 2 pro meu ponto alto, uma de separação. Eu laço, agora eu vou trabalhar dentro do meu ponto V. Eu laço, tiro apenas 2 alcinhas, fiquei com 2. Laço novamente, tiro 2 alcinhas, fiquei com 3. Laço novamente, tiro mais 2, fiquei com 4. Fiquei com 3 meio pontos altos. Laço, tiro tudo de uma vez. Faço 1, 2, 3 correntes de separação, ó. Essa primeira tulipa, ela vai dar uma puxada no nosso encaixe. Laço, venho aqui dentro do próximo ponto V, tiro 2 perninhas, laço, volto para dentro do ponto V, tiro mais 2, ó, fiquei com 3, laço, tiro mais 2. Fiquei novamente com 3 meio pontos altos. Laço, tiro tudo de uma vez, faço 3 correntes de separação, ó. Esse aqui, ele fica mais justinho, porque aqui ele não pode sobrar muito ponto, porque a gente vai fazer pontos baixos no acabamento. Se a gente botar ponto demais, vai sobrar muito ponto aqui nesse canto. Venho pra dentro do próximo ponto V, ó. Tiro 2, laço novamente, tiro 2. Vai ser 3 meios pontos altos dentro de cada ponto V. Laço, tiro 2 perninhas, fiquei com 3 meios pontos altos. Laço, tiro tudo de uma vez. 1, 2, 3 correntes de separação. Laço, dentro do V, meio ponto alto, mais um meio ponto alto, e mais um meio ponto alto. Laço, tira tudo de uma vez. 3 correntes de separação. E essa vai ser a sequência. Dentro de cada ponto V, ó, 3 meios pontos altos, que é a nossa tulipinha, tá? Fiz os 3,
tira tudo de uma vez. Ó, nós vamos fazer assim por toda a nossa carreira. Fiz a minha última tulipa, eu faço uma corrente, laço, venho em cima do ponto alto da carreira verde, e aqui eu faço um ponto alto, uma corrente, e aqui eu posso estar cortando o meu fio. Agora, nós vamos voltar a trabalhar com o nosso barbante amarelo. Notem que aqui, devido às nossas tulipas, a nossa peça ela dá essa leve emborcada, mas não tem problema, porque nessa próxima carreira nós vamos fazer aumentos e a nossa peça vai ficar bem retinha. Eu vou vir aqui. Aqui eu tenho minhas duas correntinhas que valem para o meu ponto alto. Eu venho na minha segunda, que é a altura do meu ponto alto, e aqui eu amarro o meu barbante. Introduzo a minha agulha e puxo o meu fio. Que eu faço uma corrente e mais uma, que é para a altura do meu ponto alto. Feitas as duas correntinhas que eu fiz pro meu ponto alto, eu venho na minha correntinha aqui perto da tulipa e faço 2 pontos altos. Nesse primeiro espacinho aqui, nós vamos ficar com 3 pontos altos, sendo um em cima desse pontinho e 2 no espacinho. Venho dentro do próximo espacinho e faço 3 pontos altos. Laço dentro do próximo espacinho, 3 pontos altos. Laço dentro do próximo espacinho, 3 pontos altos. Nós vamos trabalhar dentro dos espacinhos, tá? Vejam só, está ficando assim. Eu vou fazer assim, trabalhando 3 pontos altos dentro de cada espacinho, até chegar no espacinho aqui na direção do meu marcador. Vejam só, aqui, ó, é o meu marcador e nós temos já esse espacinho aqui, ó. Ele está na direção do marcador, então, quando chegar aqui, eu volto para explicar a curva a vocês. Cheguei no espacinho que está na direção do meu marcador, agora eu vou começar os meus aumentos. Então, aqui eu faço 4 pontos altos dentro desse espacinho. No próximo, 5 pontos altos. Nós vamos intercalar os nossos aumentos. Se eu colocar 5 pontos altos em todos os espaços, a peça vai embabadar, então, eu vou intercalar. Você pode colocar 5 pontos altos em todos se você tiver o ponto muito apertado. Nesse aqui eu fiz 5, no próximo eu faço 4. 3, 4. Nesse eu fiz 4, no próximo 5 pontos altos. Por toda a curva vai ser assim. No espaço 4, no outro 5, no espaço 4, no outro 5. Ó, e vai ficando assim, ó. Vai ficando assim, um 4, um 5, um 4, um 5. Nós vamos fazer assim até chegar na direção desse marcador, tá? Vejam só, esse espacinho aqui é o que está na direção do marcador. Então, vou fazer até ele os meus aumentos e volto para explicar a lateral novamente. Já fiz o meu último aumento e ele ficou na direção do meu marcador. Aqui na lateral, eu volto a fazer 3 pontos altos dentro de cada espacinho. Nossos aumentos são apenas na curva. Então, aqui, dentro de cada espacinho, 3 pontos altos. Por toda a lateral, vai ser assim. Quando chegar aqui, dentro desse espacinho, eu coloco 2 pontos altos, igual do outro lado, e um ponto alto, que é o meu terceiro em cima desse ponto alto aqui. Vou adiantar a minha lateral e volto. Prontinho, já fiz da forma que eu expliquei toda a minha lateral. Agora, nós vamos iniciar o nosso bico. Nossa próxima carreira vai ser de alcinhas, então não tem problema que ela fique pelo lado avesso. Então, eu não vou cortar o meu fio, eu vou virar a minha peça, tá? Eu vou vir aqui
no mesmo lugar que eu finalizei, e aqui eu faço um ponto baixo. Ele fica um pouquinho mais apertado, mas não tem problema. Fiz um ponto baixo, se você preferir, pode estar fazendo só uma correntinha. Faço 3 correntes, deixa eu puxar a minha peça mais pra cá. Eu vou pular 2 pontos da base, venho no terceiro, faço um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, pulo 2 pontos da base, no terceiro, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, pulo 2 pontos da base, no terceiro, um ponto baixo. Eu fiquei aqui com 3 alcinhas de 3 correntes, prendendo com um ponto baixo no terceiro pontinho de base. Sem correntinha, eu laço, pulo 2 pontos da base, faço um ponto alto, 1, 2, 3, 4 correntes, laço, volto no mesmo lugar e faço um ponto alto. Eu fiz um ponto V. Eu pulo 2 correntes, venho na terceira e prendo com um ponto baixo. O meu ponto V, ele fica bem esticadinho, e é assim que eu quero que ele fique. Faço 3 correntinhas, pulo 2 pontos da base, no terceiro, um ponto baixo, 3 correntes, pulo 2 pontos da base, no terceiro, um ponto baixo, 3 correntes, pulo 2 pontos da base, no terceiro, um ponto baixo. Novamente, vamos ficar com 3 alcinhas. Entre os nossos pontos V, nós vamos ficar sempre com 3 alças. Laço, pulo 2 pontos de base, no terceiro, faço um ponto alto, 4 correntes, laço, volto no mesmo lugar e faço mais um ponto alto para finalizar o meu V. Sem correntinha, pulo 2 pontos no terceiro, eu prendo o meu ponto V, ficando assim. E agora, eu faço minhas 3 alcinhas. 3 correntes, pula 2, no terceiro, um ponto baixo. 3 correntes, pula 2 no terceiro, ponto baixo. 3 correntes, pula 2, terceiro, ponto baixo. Já fiz as minhas 3 alcinhas. Agora, eu volto a fazer o meu ponto V. Pulo 2 pontos, no terceiro, ponto alto. 1, 2, 3, 4 correntes, laço, volto no mesmo lugar, finalizo o meu V, pulo 2 pontos, prendo o meu ponto V. E vai ficar assim. Eu vou fazer essa sequência por toda a minha peça, tá? Quando chegar aqui no final, eu volto para dizer se eu precisei fazer alguma adaptação, pular mais ou menos pontos. Vejam que a minha peça está bem retinha, ó. Ela não está mais emborcada. Está bem retinha. Vou fazer assim, quando chegar no final eu volto. Já fiz toda a minha carreira. Quando chegou aqui no final, me sobrou 3 pontos. Então, como foi que eu fiz? Eu precisaria pular mais pontos. Então, por 3 vezes, aqui na minha alcinha do meio, nós temos 3 alcinhas. Na minha alcinha do meio, eu pulei 3 pontos de base e fiz meu ponto baixo no quarto. Então, eu fiz isso nessa, fiz a outra normal, fiz os outros normal. Nesse próximo aqui, pulei na do meio novamente 4 pontos de base, no caso, 3 pontos fiz no quarto, e aqui a minha terceira vez. Então, notem que eu pulei pontos a mais, mas eu não pulei seguido, eu pulei dando uma distância de um para o outro, assim a nossa peça não dá alteração. Aqui eu já fiz 2 alcinhas e eu preciso da minha terceira. Eu vou fazer assim, vou fazer uma correntinha, laço, venho aqui, ó, na minha segunda correntinha, que é a altura do meu ponto alto, introduzo, e aqui eu vou fazer um meio ponto alto. Se você tiver o ponto muito alongado, você pode estar fazendo apenas meio, tá? E aqui eu vou estar virando o meu trabalho. Eu já fiquei aqui na altura para vir para a próxima alcinha. Então, aqui eu faço 3 correntes. E já venho para essa próxima alcinha aqui e prendo com um ponto baixo. Então, vamos diminuir uma alcinha. Faço 3 correntes, tá? 3 correntinhas, venho na próxima alcinha e prendo. Então, agora, ficamos com 2 alças. Tínhamos 3, ficamos com 2. Sem correntinha nenhuma, eu laço, venho dentro do meu ponto V e vou colocar 9 pontos altos aqui dentro.
Feitos os meus 9 pontos altos, sem correntinha, eu venho dentro da próxima alcinha, prendo com um ponto baixo. 3 correntes, venho dentro da próxima alcinha, prendo com um ponto baixo. 3 correntes, dentro da próxima alcinha, um ponto baixo. Então, agora ficamos com 2 alcinhas. Sem correntinha, eu laço, venho dentro do meu V, e aqui eu vou colocar 9 pontos altos. Fiz os meus 9 pontos altos, sem correntinha, prendo na próxima alcinha. Faço 3 correntes, venho na próxima alcinha, prendo com ponto baixo. 3 correntinhas, na próxima alcinha, prendo com um ponto baixo, ficando com 2 novamente. Sem correntinhas, eu venho dentro do meu V, e aqui eu começo a fazer os meus 9 pontos altos. E essa vai ser a sequência dessa carreira. Dentro do V, 9 pontos altos, e vamos diminuir uma alcinha, ficando com 2. Fiz da forma que eu expliquei por toda a minha carreira, já fiz aqui uma alcinha no final. Vou fazer igual eu fechei do outro lado, faço uma corrente, agora eu venho aqui, ó. Aqui nós temos a nossa alcinha, tá? Então, eu venho aqui, eu pulo a primeira corrente, eu venho na do meio, e dentro dela, não vou fazer por baixo, eu vou fazer dentro dela, eu vou fazer um ponto alto, tá? Assim, eu fiquei com 2 alcinhas, essa aqui é a minha outra alcinha. Igual desse lado aqui, que ficamos com 2 também. Faço uma correntinha, e aqui eu vou estar cortando o meu fio, para começar do lado direito novamente, porque nossa carreira tem um detalhe de pegar na alcinha de trás no nosso acabamento, tá? Então, eu venho aqui, ó. Vamos iniciar da mesma forma que fechamos lá. Então, aqui eu tenho minha alcinha, eu venho na correntinha do meio, ó, na do meio, dessa alcinha do canto, e aqui eu amarro meu fio, porque aqui nós vamos ficar com uma alcinha. Nós temos 2, agora vamos ficar só com uma, tá? Então, aqui eu vou fazer minhas 3 correntinhas. Não vou precisar subir com ponto alto, que seria basicamente meu ponto alto. Então, aqui eu faço 1, 2, 3 correntes, venho aqui e faço um ponto baixo. Aqui eu já fiquei com uma alcinha só. Laço, pegando na alcinha de trás aqui, ó, dos meus 9 pontos altos, eu pego na alcinha de trás para dar um detalhe, faço um ponto alto, uma corrente. No próximo ponto alto, um ponto alto, uma corrente. Eu vou fazer assim nos meus 9 pontos altos, sempre ponto alto sobre ponto alto, mas dessa vez nós vamos separar por uma correntinha, porque é onde nós vamos fazer os nossos picôs, tá? Lembrando que no último ponto alto, a gente não vai fazer correntinha, é só entre os pontos altos, porque no último a gente vai prender. Prontinho. Vejam só. Fiquei aqui com 9 pontos altos, pegando na alcinha de trás, separados por uma correntinha. Fiz o meu último, sem correntinha nenhuma, eu venho dentro da alcinha, prendo com um ponto baixo, faço 3 correntes, venho na próxima alcinha, prendo com um ponto baixo. Fiquei com uma alcinha. Sem correntinha nenhuma, eu laço, venho aqui no meu leque e começo novamente a fazer os meus pontos altos separados por correntinha, pegando na alcinha de trás, ó. Eu vou fazer os meus 9 pontos altos separados por corrente. Feitos os meus 9 pontos altos separados por corrente, no último eu não faço correntinha, venho dentro da alcinha, prendo com um ponto baixo. Faço 3 correntes, venho dentro da próxima alcinha, prendo com um ponto baixo, ficando com uma alcinha. Sem correntinha, já venho pro meu outro leque e novamente começo a fazer os meus 9 pontos altos separados por uma correntinha. Essa vai ser a sequência dessa carreira. Nós vamos ficar assim. Em cima de cada leque, nós vamos ter 9 pontos altos separados por corrente. No último, a gente não faz corrente, já prende com ponto baixo, faz uma alcinha e começa novamente. Vou fazer assim por toda a minha carreira e volto para fechar com vocês. Já fiz da forma que eu expliquei e agora eu vou fazer minha última alcinha. Eu faço uma corrente, venho aqui, ó, no topo desse ponto alto que a gente fechou na carreira anterior.
e sobre ele eu faço um ponto alto. Faço uma corrente e aqui eu vou estar cortando o meu fio. Agora, nós vamos fazer a nossa última carreira. Aqui, ó, nesses pontinhos que a gente foi diminuindo, ele fica mais inclinadinho. É assim mesmo que a gente vai diminuindo as alcinhas. Então, quando a gente for fazer o acabamento, a gente vai fazer pontos baixos aqui, vai ficar mais inclinadinho. Vamos começar agora a nossa última carreira. Peguei o meu barbante na cor crua, vou dar a minha laçada inicial. E eu vou mostrar a vocês já como é que eu vou começar o acabamento aqui nas alcinhas que a gente diminuiu. Então, eu vou vir aqui, ó, nessa primeira alcinha que a gente fez, aqui, eu vou estar prendendo com um ponto baixo. Eu vou trabalhar por cima do meu fio já para ir arrematando ele. Então, nessa alcinha aqui, né, que a gente fez, eu vou fazer 2 pontos baixos. Aqui, ó, nós temos outra. Vendo? Aqui, eu faço 2 pontos baixos. Ela vai ficar inclinadinha, tá? Essa alcinha. Então, aqui eu já preenchi duas alcinhas. Eu venho aqui dentro dessa próxima, que é a minha de correntinhas, e faço um ponto baixo. Então, aqui, notem que eu preenchi 2 alças e a minha terceira eu fiz apenas um ponto baixo. Eu faço uma corrente. Eu venho agora para dentro do meu leque, aqui nos meus pontos altos. Venho no primeiro espacinho, faço um ponto baixo, 3 correntes. Venho em cima do meu ponto baixo e faço um picô. Venho dentro do próximo espacinho, prendo com um ponto baixo, 3 correntes. Faço mais um picô. Venho no próximo, um ponto baixo, 3 correntes. Fiz mais um picô, ficando com 3 picôs de 3 correntinhas. Agora, eu vou fazer um picô maior, de 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Volto aqui no ponto baixo. E fecho com um ponto baixo. Venho no próximo espacinho, prendo. E agora, eu vou fazer mais 3 picôs de 3 correntinhas, igual do outro lado. Já fiz 1. 3 correntes, prendo com ponto baixo no topo do ponto baixo. Agora, eu vou fazer o meu terceiro picô. Esse é o meu terceiro picô. No último espacinho, é apenas um ponto baixo. E ficamos assim, ó. 3 picôs menores, um picô maior, para dar um detalhe. Lembrando que se você fez as outras peças todo do mesmo tamanho, você faz isso também, tá? Faço uma corrente de separação. Venho dentro da minha alcinha, prendo com um ponto baixo. Uma corrente de separação, já cheguei no próximo leque, onde eu vou fazer a mesma coisa. Dentro de cada espacinho, eu vou fazer picôs. Vou fazer 3 picô menor, ó. Fiz 3 correntinhas, um picô. Prendi com ponto baixo. 3 correntes, venho aqui, ó, pego 2 alcinhas, faço um ponto baixo, fiz outro picô. 3 correntes, fiz o meu terceiro picô. Depois de fazer 3 picôs de 3 correntinhas, eu faço o meu quarto picô de 5 correntes, para que ele fique maior, dê um detalhe na minha peça. E depois eu faço mais 3 picôs de 3 correntinhas, para ficar igual do outro lado. A gente sempre tem que fazer a mesma quantidade para que fique igual. Dois. E aqui o meu terceiro picô. No último espacinho, sempre vai ser só o ponto baixo. Cheguei no último espaço, só prende. Fica assim. Faz uma corrente, venho dentro da alcinha, prende com ponto baixo, uma corrente, já chegou no próximo leque, e eu vou novamente começar os meus picôs da forma que eu expliquei. Essa vai ser a sequência dessa carreira. Quando chegar aqui, nesse outro lado, eu volto para explicar esse acabamento a vocês e explicar o nosso acabamento aqui das laterais e do nosso encaixe. Fiz o meu último leque, faço uma corrente,
Venho aqui, ó, na minha alcinha. E aqui, igual do outro lado, eu prendo com um ponto baixo. Aqui agora, eu vou estar fazendo os meus pontos deitados, tá? Então, para que minha peça não repuxe aqui, por causa do ponto alto, eu vou fazer uma corrente. Venho aqui e faço dois pontos baixos. No próximo, 2 pontos baixos. Não tem uma contagem exata, tá? Você vai fazendo conforme a sua tensão de ponto. Se precisar botar mais pontos baixos aqui, pode estar colocando, não tem problema. Isso aqui é só o acabamento que a nossa peça precisa. Cheguei aqui, ó, na minha curvinha para começar essa lateral. Então, como é que eu faço? Sempre nessas curvas eu coloco uma correntinha. Então, eu faço uma corrente, eu venho aqui, ó. Mesmo no topinho do ponto alto, e aqui eu faço um ponto baixo, ó. Pra ele já ficar aqui nessa direção mais reta. E aqui, notem que nós temos os pontos altos, só que eles ficam deitados, ó. Então, para cada ponto alto deitado, eu coloco 2 pontos baixos. Dentro do ponto alto deitado, ó. Fiz 2 pontos baixos, venho aqui, ó. Se o ponto alto for muito alto, assim, fica um ponto mais alongado, então, eu faço 3. Mas só se houver a necessidade. Deixa eu puxar aqui esse verdinho, ó, para ele ficar mais escondido. Eu não coloco pontos demais, porque senão esse acabamento ele pode embabadar, tá? Então, eu já venho pro próximo. Ele fica bem justinho, ó. E vou ajeitando, tá? Ó, 2 pontos baixos, venho pro próximo aqui, ó. Faço 2 pontos baixos. E sempre vou arrumando, tá? Se eu ver que precisa, ó, aqui ele já tá um pouquinho mais distante, então, eu venho aqui, ó, na curvinha. E aqui eu coloco um ponto baixo, porque eu tô vendo que se eu não colocar, ele pode repuxar. Tá vendo? Aqui eu coloco 2 pontos baixos. E você vai colocando, ó, aqui eu tenho o meu puff, então, aqui, ó, tem uma alcinha. Eu vou colocar apenas um ponto baixo. E venho aqui, ó, no ponto baixo que a gente fez o puff, eu pego a outra alcinha, faço mais um ponto baixo. Venho aqui, ó, esse ponto alto deitado, 2 pontos baixos. Agora, eu venho aqui, ó, no topo do ponto alto aqui da curva. Eu faço assim, um ponto baixo, uma corrente, volto no mesmo lugar, e faço mais um ponto baixo. Aí, minha peça já virou, ó, como vai ficando. Então, vai fazendo conforme a sua tensão de ponto, mas eu sempre faço em cada ponto alto deitado 2 pontos baixos. Aí, quando o ponto tá muito grande, eu coloco mais um na curvinha, na junção dos pontos. Aqui nessa parte do encaixe é bem fácil, porque aqui nós temos aquelas correntinhas que nós deixamos. Então, vai ser para cada corrente um ponto baixo. Então, essa parte aqui é a mais fácil, porque é sempre um ponto baixo, ó. Notem que eu já tô trabalhando, ó, escondendo aquele fiozinho. Já posso jogar ele lá pra trás, porque aqui ele não vai mais soltar. Então, vou fazer assim, por todo o meu encaixe, tá? Então, vai ser assim. Aqui, ó, eu tenho meu último ponto alto, aqui eu tenho a correntinha. Então, aqui eu já volto a ter os meus pontos deitados. Então, eu faço aqui um ponto baixo, sem correntinha, porque se eu colocar correntinha nesse encaixe aqui, ó, nessa partezinha daqui, minha peça, ela vai abrir. E eu não quero isso. Então, nesse último pontinho aqui, eu faço um ponto baixo e já venho direto fazer em cada ponto alto deitado 2 pontos baixos. E vou fazendo até chegar aqui no meu último ponto alto deitado. Cheguei aqui no meu último ponto alto deitado, 2 pontos baixos. Sem correntinha, eu já venho aqui, ó, pegando a alcinha de trás e faço meus pontos baixos em cada correntinha. E desse lado aqui, eu vou fazer igual do outro lado, tá? Sempre pontos altos, pontos baixos deitado, até chegar aqui, tá? Quando chegar aqui, eu volto pra fechar com vocês. Já fiz da forma que eu expliquei. E da mesma forma que nessas curvas aqui, ó, que eu coloco um ponto baixo, uma corrente e um ponto baixo no mesmo lugar pra fazer a curva, eu vou fazer aqui, ó. Aqui está sobrando um espacinho, eu coloco um ponto baixo, uma corrente, e eu venho aqui, ó, onde eu iniciei, eu introduzo, puxo meu fio e fecho com um ponto baixíssimo. Faço mais uma correntinha,
E aqui eu posso estar cortando o meu fio, dou uma puxadinha. Eu venho nessa próxima alcinha, ó, puxo pra frente pra esconder o meu fio. Puxo pra trás. Aquela forma que eu já ensinei a esconder o fio. Chegar lá no final, eu faço meu arremate. Prontinho, ó. Vejam só como fica bem certinho o nosso encaixe, ó. E assim ficou a minha peça finalizada. Vejam só como ela ficou perfeita, bem retinha e ficou um tamanho maravilhoso. E essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito no canal, se inscrevam, deixem um like e até o próximo vídeo.